Fala pessoal, hoje nós vamos dar início ao estudo da cinemática. A partir de hoje vamos fazer uma série de vídeos falando sobre esse importante tema para nossos estudos. Então, vamos para a aula. A cinemática, pessoal, é a área da física que estuda o movimento dos corpos, sem levar em consideração a origem do seu movimento. Logo, pessoal, a cinemática, o que ela busca? Ela busca entender a velocidade e a sua aceleração empregada por um determinado objeto durante o seu deslocamento no espaço. Para isso, para esse estudo, nós vamos se utilizar de quê? De escritos, de conceitos e fórmulas que vão sintetizar melhor esse conhecimento físico e matemático sobre esse tema. É importante a gente ter em mente alguns conceitos da cinemática. Por quê? Porque as expressões matemáticas, com a expressão matemática é possível a gente fazer o estudo desse movimento, mas antes disso, dessas fórmulas matemáticas, a gente teve que compreender alguns conceitos importantes para nós darmos continuidade ao estudo da cinemática. O movimento. O que é o movimento? O movimento é uma situação em que a posição do corpo ela muda no decorrer de certo intervalo de tempo em relação a um referencial. Por quê? Porque o movimento, pessoal, ele é relativo. Por exemplo, se eu tenho um atleta correndo com uma garrafa d'água em sua cintura, a garrafa ela está parada em relação ao atleta. Por quê? Porque eles estão se movimentando junto. Não existe variação de espaço entre a garrafa e o atleta. Porém, a pessoa que está assistindo a corrida vai ter que vai ser o referencial, vai ter uma diferença de espaço no decorrer do tempo entre o atleta e essa pessoa. Logo, o movimento ele é relativo, ele depende de um referencial. A trajetória. A trajetória é uma sucessão de posições ocupadas por um móvel. E existe alguns tipos de trajetórias. Nós temos a trajetória retilínea, quando ele se movimenta em linha reta. Movimentos curvilíneos, que vai ser uma trajetória curvilíneas. Ou movimentos caóticos, que é o caso que acontece nas partículas. Né? Então, existem três tipos de trajetória: retilínea, curvilínea e caótica, sendo que esse último acontece no movimento das partículas, por exemplo. Imóvel. Na física, móvel é todo e qualquer corpo que vai mudar de posição com o decorrer do tempo. Um exemplo, eu tenho uma bicicleta. Eu posso pegar essa bicicleta e colocar ela em um outro ponto ali qualquer. Mas eu não posso fazer isso, por exemplo, com uma casa. A casa ela é um imóvel, porque eu não posso pegar uma casa, tirar ela de uma cidade e colocar na outra. Então, o móvel vai ser aquilo que eu consigo deslocar, colocar em um local diferente, movimentar ele de lugar. Espaço percorrido. O espaço percorrido é a medida do comprimento da trajetória descrita por um móvel. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Vai ser a distância que esse móvel percorreu. Ou seja, o espaço percorrido vai ser toda a distância que o móvel percorreu. Por exemplo, uma pessoa sai da cidade A até a cidade B. A distância entre essas duas cidades é o quê? 10 quilômetros. Então, o espaço percorrido foi 10 quilômetros. Deslocamento. O deslocamento, diferentemente do espaço percorrido, é a grandeza vetorial, pois apresenta módulo, direção e sentido. O deslocamento é a diferença entre as posições final e inicial de um movimento. Principais formas da cinemática. Agora, já que a gente já viu alguns conceitos, existem algumas formas que vai nos ajudar para o estudo da cinemática. A primeira é a velocidade média, aonde o que é que eu vou ter? Que a minha velocidade média vai ser o que? O meu ΔS, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, essa é a fórmula da velocidade média. Se eu sei o espaço que eu percorri e o tempo que eu gastei para percorrer esse espaço, eu vou saber essa minha velocidade média.
É importante observar que a minha velocidade média vai ser dada em metros por segundo. A minha variação do espaço vai ser dada em metros. E a variação do tempo em segundos. Mais uma vez recapitulando. Velocidade média vai ser dada em metros por segundo. Também eu posso dar essa velocidade média em quilômetros por hora. Essa variação do espaço vai ser dada em metros, mas também pode ser dada em quilômetros. E a variação do tempo pode ser dada em segundos, mas também eu posso dar essa variação do tempo em horas, a depender da distância percorrida. Principais fórmulas da cinemática, a gente está continuando aqui, vamos falar da aceleração média. A aceleração média vai ser o quê? Vai ser a variação da velocidade durante a variação do tempo. Logo, se eu quero saber a minha aceleração, eu tenho que saber o quanto a minha velocidade mudou durante um determinado tempo. Então, a minha aceleração vai ser o quê? Vai ser a variação da velocidade, que vai ser dada em metros por segundo, dividida pela variação do tempo, que vai ser dada em segundos. Mas, mais uma vez, recapitulando aqui, essa velocidade também pode ser dada em quilômetros por hora, e essa variação do tempo pode ser dada em horas. Agora, se eu tiver, por exemplo, a velocidade em metros por segundo e o tempo em horas, eu vou ter que adaptar uma dessas grandezas, porque metros ele tem que ser dado em metros por segundo e quilômetros em quilômetros por hora, que a gente vai poder observar nos vídeos posteriores, que a gente vai resolver exercícios, a gente vai poder ver essas transformações. Outra forma muito importante para a gente é a função hora da posição, aonde aqui eu vou estar sabendo a minha alteração de posição. Por exemplo, o que acontece? Eu vou ter que a minha posição final vai ser igual a minha posição inicial mais a minha velocidade vezes a variação do tempo. Então, se eu quero saber a minha posição final, eu vou precisar de quê? Da minha posição inicial mais a minha velocidade e o tempo de deslocamento que isso aconteceu. Então, a minha variação do tempo, onde eu tenho essa posição em metros, posição inicial em metros, posição final em metros, velocidade em metros por segundo, variação do tempo em segundos. Mas, mais uma vez, lembrando que eu também posso estar encontrando essa posição, tanto final como inicial, em quilômetros. Essa minha velocidade pode ser dada em quilômetros por hora. E esse meu tempo, essa variação do tempo pode ser dada em horas. Por exemplo, se eu quero saber o deslocamento entre duas cidades distantes, não é muito viável trabalhar em metros por segundo, eu vou trabalhar mais em quilômetros por hora. Mas se eu quero saber uma variação de posição pequena, por exemplo, 200 metros, eu não vou trabalhar com quilômetros, vou trabalhar com metros. Então a gente pode estar trabalhando essas duas maneiras, com metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas normalmente a gente vai encontrar mais exemplos em metro por segundo. E outra função bastante importante para a gente é a função hora da velocidade, aonde eu vou ter que a minha velocidade final vai ser igual a quem? A minha velocidade inicial mais a minha aceleração vezes o tempo. Velocidade final vai ser quem? A minha velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo sobre a cinemática. Vocês fiquem atentos aí no canal, a gente vai estar colocando mais vídeos sobre o assunto, com exemplos, mais conceitos. Isso foi apenas uma introdução para a gente começar a compreender essa temática da física. Então, qualquer coisa, coloca nos comentários, curta o nosso vídeo. Um abraço, até a próxima, se cuide, pessoal.